A estátua de Nabucodonosor tinha cabeça de ouro, simbolizando o reino de Babilônia, seguido com o peito e braço de prata, simbolizando a Média Pérsia. Ventre e quadris de bronze, simbolizando a Grécia, sendo esse terceiro reino o tema de nosso estudo de hoje. Daniel 2,39 diz: Depois de ti, Babilônia, surgirá um outro reino, inferior ao teu, Média Pérsia. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra, Grécia. Daniel capítulo 2, verso 39. Depois de Babilônia, a cabeça de ouro, viria a Média Pérsia, o peito e os braços de prata. A seguir, viria a Grécia, simbolizada pela cintura e coxas de bronze. Por que Deus escolheu o bronze para representar a Grécia? Pode ser porque os exércitos gregos frequentemente usavam capacetes e armaduras de bronze. O bronze era um símbolo adequado para a Grécia, assim como o ouro era um símbolo adequado para a Babilônia. O general grego macedônio Alexandre, o Grande, derrotou os medos e persas em 331 a.C. Alexandre queria unir o mundo por meio de culturas, línguas e filosofias gregas. Brilhante estratégia militar, implacável guerreiro e lutador indomável, o próprio Alexandre muitas vezes liderava seus soldados no meio da batalha. Quando ele tinha 30 anos de idade, o Império Grego era um poder mundial dominante. Nação após nação caiu diante de seus ataques. Um historiador declara que Alexandre lamentava não haver mais mundos para conquistar. A história estava seguindo a profecia como um diagrama. Alexandre planejou reconstruir a torre do templo de Babilônia. Ele queria fazer de Babilônia a capital de uma província. Por pouco tempo, milhares de soldados trabalhavam limpando os entulhos. Subitamente Alexandre morreu, possivelmente debilitado pela malária e vencido pelo álcool, e o projeto foi abandonado. Isso também foi um cumprimento profético. Deus disse: Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. Jeremias 51, verso 37. Até nos dias de hoje, os historiadores especulam sobre a morte de Alexandre. Alguns pensam que ele teria sido envenenado por um inimigo, enquanto outros sustentam que ele contraiu malária durante a sua viagem para a Babilônia. Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., com 32 anos, deixando um dos mais vastos impérios conhecido até hoje. Como seus filhos ainda eram pequenos, incapazes de tomar conta do reinado, o Império de Alexandre acabou dividido entre seus principais generais, que por muitos anos lutaram entre si pelo domínio do Império. Sem haver vencedor, o Império foi dividido entre eles. Seus nomes são Seleuco, Licímaco,
Ptolomeu e Cassandro. Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia e a Grécia, Licímaco com parte da península da Anatólia e da Trácia, e Seleuco com os territórios da Mesopotâmia e do Império Persa. Na disputa entre os generais, o império ficou partido em 3 novos reinos: Macedônia, Síria e Egito. O reino da Macedônia englobava toda a Grécia. O reino da Síria, compreendido entre a Ásia Menor, a Mesopotâmia e a Síria, e o reino do Egito, composto pela região nordeste da África, uma porção da Palestina e algumas regiões da Arábia. A divisão do império enfraqueceu a unidade política, e foi essa fraqueza que permitiu aos romanos dominarem todo esse reino entre o século II e I a.C. O Império de Alexandre o Grande está representado na estátua como vento e quadris de bronze, que após travar 3 batalhas contra Dário III, rei dos Medos e Persas, conquistou o território mundial em 331 a.C. E no ano 168 a.C., entregou o poder para Roma, o 4º reino que aparece na estátua como sendo a perna de ferro e os pés de ferro e barro. Assunto este que veremos no próximo estudo. Até lá!